Olá, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso dashboard de chamados, criando mais alguns gráficos. Lembrando que estamos conectados a uma massa de dados de chamados técnicos, com informações como, por exemplo, o ID do chamado, o solicitante, o atendente, o status, para qual segmento, data de abertura e fechamento do chamado, dentre outros. Em que ponto queremos chegar? O próximo gráfico que vamos construir é esse aqui, que vai mostrar os chamados abertos versus os chamados fechados mês a mês. Então vamos ter aqui uma barra para indicar os chamados fechados e uma linha vermelha para indicar os chamados em abertos todos os meses. Para chegar nesse resultado, nós não vamos conseguir fazer com um gráfico, apenas porque nós não temos duas métricas, uma métrica para abertos e uma para fechados. Nós só temos uma métrica chamada chamados, quantidade de chamados. O que vai influenciar se é aberto ou fechado é pela data de abertura ou pela data do fechamento e também pelo status do chamado. Então, para atingir esse objetivo, nós vamos construir dois gráficos, um de chamados abertos e depois outro de chamados fechados, e nós vamos usar um recurso de sobreposição de gráficos, misturando os dois gráficos num único gráfico. Vamos lá então. Para criar esse gráfico, primeiro nós vamos criar então um gráfico de barras com os chamados abertos a cada mês. Então, para isso nós vamos usar a data do chamado, o mês da data do chamado como dimensão, e como métrica nós vamos usar então a quantidade de chamados. Aqui nós vamos usar uma paleta de cores alternativas que vai botar a primeira série em vermelho, porque nós queremos que chamados em abertos sejam representados em vermelho e os fechados em azul. Notação simples nós vamos desligar, que é a notação do K e do M, porque nós queremos números inteiros nesse gráfico, chamados por mês. Esse gráfico não está totalmente correto ainda, porque ele está trazendo dados de todos os anos. Então nós temos aqui, por exemplo, no ano atual, abertos 62 chamados e não 355. Então nós precisamos trabalhar em nível de filtros. Os filtros são os parâmetros, são todas as informações que nós podemos usar para filtrar aquela massa de dados. Muitos nós podemos deixar para o usuário selecionar, como solicitante, atendente, que deixamos na mão dos usuários. Outros nós precisamos definir ele como um pré-filtro fixo. Então, nesse caso aqui, nós vamos, por exemplo, o status, nós vamos forçar para que ele sempre traga todos os status. Então, eu vou bloquear esse parâmetro, bloquear esse filtro, para que ele traga todos. Por quê? Chamados abertos mês a mês, ele pode ter sido um chamado aberto em janeiro, que foi fechado em março, mas ele ainda assim tem que contar lá em janeiro, independente do status aberto ou fechado. O campo ano de abertura do chamado, nós vamos deixar por padrão o ano atual. E o mês nós vamos deixar travado para que o usuário não consiga diminuir a quantidade de meses. Ele sempre vai ver todos os meses. O que nós vamos fazer com os outros parâmetros de tempo? Para que o usuário não se confunda, nós vamos bloquear todos eles. Assim o usuário vai poder alterar qualquer filtro do dashboard, menos os parâmetros de tempo, vai poder alterar o ano, que vai vir por padrão o ano atual, os outros vão vir bloqueados. Então temos aí o número certo, que é 62, bateu com o nosso gráfico de referência, 62 chamados abertos em janeiro. Lembrando que o usuário pode trocar vários parâmetros, como atendente, solicitante, pode trocar o ano, mas não pode trocar o mês ou outra variável como data de abertura e data de fechamento, porque alteraria os números e levaria ele a se confundir. Bom, agora nós precisamos fazer um outro gráfico, que é o gráfico dos chamados fechados mês a mês. Para isso, usamos outra dimensão, que é o mês da data de fechamento. Um é pela abertura e o outro é pelo fechamento. A métrica, da mesma forma, é a quantidade de chamados. Aqui, da mesma forma, vamos desligar a notação simples, para ele sempre mostrar números inteiros, não usar aquela notação do K e do M. Vamos chamar aqui, vamos salvar chamados por mês de fechamento. Ok, ainda estamos trazendo dados de anos diferentes, independente do status. Agora precisamos filtrá-lo, definir filtros para ele trazer apenas o que nós queremos. Então, primeiro nós vamos pegar pelo status apenas fechados. Estamos falando de chamados fechados, então apenas chamados cujo status seja fechado. Vamos trabalhar aqui também com o ano e o mês de fechamento. O ano do fechamento nós vamos deixar por padrão o ano atual, e o mês de fechamento nós vamos travar para que o usuário não possa escolher menos meses. Então ele sempre vai trabalhar com o ano atual. O usuário pode trocar se quiser ver de um outro ano, mas ele sempre vai trazer de todos os meses. Os outros parâmetros de tempo nós vamos bloquear para o usuário não fazer nenhum filtro, nenhuma interseção que não faça sentido e leve ele a se confundir.
Bom, temos ali o número de 58 em janeiro, vamos comparar com o nosso gráfico de referência, 58 em janeiro, então está correto. O que nós precisamos fazer agora é jogar esse gráfico por cima desse. É o que nós vamos fazer usando o botão de editar do primeiro. Nós vamos escolher aqui a opção gráfico sobreposto e vamos escolher o segundo gráfico, que é o por fechamento. E vamos salvar. Ainda não está totalmente correto, eu já vou dizer para vocês o que nós precisamos ajustar. Primeiro, a métrica nos dois gráficos se chama chamados. Eu preciso alterar o rótulo da métrica do primeiro gráfico para chamar ela de abertos. E preciso alterar o rótulo do segundo para chamar de fechados. Né? Assim nós teremos, é a mesma métrica, que é a quantidade de chamados, mas ela terá nomes diferentes. Falta só um ajuste agora, que eu lembrei que como nós travamos o parâmetro de mês de fechamento no primeiro gráfico, nós vamos travar ele também no segundo gráfico, né, para que ele sempre seja uma informação compatível. Agora, por que esses números não estão aparecendo exatamente dentro desse gráfico? Porque nós temos um macete aqui na ferramenta que é o botão do esconder. Esse gráfico, como ele não vai ser usado no dashboard, ele vai ser usado apenas como referência para esse gráfico aqui, nós vamos esconder ele. No momento que nós escondemos ele, todas as definições de filtro dele são usadas como base, né, como referência para esse outro gráfico aqui. Porque entendemos que quando ele está visível, ele é um gráfico normal, que não é um gráfico base, né? Não é um gráfico de referência para esse outro aqui. Como ele está escondido, ele é um gráfico de referência. O que nós podemos fazer com o gráfico escondido? Podemos simplesmente ignorar ele, quando nós aplicarmos ele, ele não vai ser visualizado pelo usuário, né? Como ele é um gráfico de referência, ou nós podemos jogar ele numa área aqui, que é uma área de gráficos minimizados, né? Então é uma área que não aparece para o usuário final, mas você pode a qualquer momento editar os filtros desse gráfico de referência ou mesmo clicar no restaurar, ele vai nesse momento voltar para o dashboard. Então esses são elementos que estão usados como referência, né? Ou também você pode usar essa área para armazenar gráficos que ainda não estão totalmente prontos para serem disponibilizados para o usuário. Agora falta nós usarmos a série dos gráficos, aliás, dos chamados abertos na forma de linhas, então nós vamos colocar a primeira série como gráfico de linhas. Agora sim, nós temos ali, né, abertos versus fechados. Vamos só comparar com o nosso gráfico base lá de referência, temos 62 e 58 e 51 e 17 no último mês. Este aqui é o nosso gráfico de referência. Ok, fechou exatamente como esperado, né, os números conforme o nosso gráfico base de referência. Então aí nós temos dois gráficos, né, interpostos, né, sobrepostos. Temos o segundo gráfico que foi de referência que nós minimizamos aqui.